Dia de Saúde. Então, Dr. Frederico Maciel, psiquiatra, preceptor da residência de psiquiatria do IMIP. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por sua presença, pelo tempo disponibilizado a gente. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. Obrigada por vir aqui abrilhantar nossas tardes, levar informação para todas as pessoas, todos os ouvintes. Então, eu vou começar falando de um assunto muito pertinente, já que a gente está no finalzinho de setembro, hoje dia 29, que é o Setembro Amarelo, né? A gente fala muito mais esse mês do que qualquer outro mês sobre o suicídio, sobre a depressão e todas as coisas que levam ao suicídio. Eu me preparando para lhe receber, que eu tinha que me preparar à altura, eu vi dados alarmantes. 32 pessoas por dia se suicidam só no Brasil. E aí o que eu gostaria de perguntar a você, quais são as principais causas, o que mais nos leva a esses números? Pois é, acho que um papel importante aqui hoje, né, a gente passar essa parte, né, da educação, né, esclarecer dúvidas, tentar passar uma informação a mais para quem está nos ouvindo. Mas o suicídio está aí, né, vitimiza cerca de 12 mil brasileiros por ano, cerca de 1 milhão no mundo. Recentemente atingimos, né, 1 milhão de vítimas da Covid, mas o suicídio também ele tem esses números que são bastante alarmantes, né? O que é que a gente deve também destacar, assim, tá? Hoje a gente fala que o suicídio é um óbito que ele é evitável, né? Boa parte dos que cometem, eles possuem algum transtorno mental. Muitos deles não buscam ajuda, muitos não têm um diagnóstico, ou em alguns momentos também ele até recebe um tratamento, mas é um tratamento que ele é feito de uma forma inadequada, tá? Então a gente tem que parar um pouquinho para discutir esse tema, os principais fatores de risco, saber se tem uma história familiar, se ele já cometeu em algum momento esse ato, né? Então, quem teve uma tentativa de suicídio, ele tem 5 a 6 vezes mais chance de cometer novamente. Se ele já teve outra tentativa anterior, então ele é mais propenso a ter novas tentativas. Então, pegando esse gancho do que o senhor falou, então, aquela coisa às vezes a gente fala assim, ele nem tinha cara de quem ia se suicidar. E quando a gente vai ler a respeito, a gente vê que a maioria deu sinais, ele disse que faria, ele só não foi ouvido. É mais ou menos isso? Então, normalmente, até ter êxito, ele já tentou uma vez, ele já sinalizou que tinha pensamentos suicidas, ideações suicidas. Mas assim, a gente não tem como dar certeza, né? A gente não tem isso de dizer assim, olha, com 100% de chance, ele vai lá, aquela pessoa ali vai cometer o ato. A gente não tem esse poder, né? Mas realmente assim ele pode dar sinais, muitas vezes ele vai procurar ajuda, ele vai de alguma forma comunicar que ele pensou nas últimas semanas, nos últimos dias, né? Que quer ver-se livre desse sofrimento, e é aquela hora que você tem para captar. Então quem é profissional de saúde vai se deparar muito com isso, né? Quem está no seu posto de saúde da família vai chegar lá. Então cerca de 70% vão dar alguma mensagem ali que está precisando de ajuda e que quer de alguma forma receber alguma forma de cuidado, tá? Ou seja, fico alerta até para nós da área de saúde, médicos, porque muitas vezes eles vão sinalizar não só em casa, mas para algum outro profissional de áreas correlatas, às vezes uma consulta com um mastologista ou com qualquer outro profissional, não é isso? Uma das coisas que eu percebo também, assim, é que muitas vezes o profissional de saúde, ele tem algum receio, né, de falar sobre suicídio, né, de perguntar ao paciente ou de perguntar àquela pessoa se ele está pensando nisso, né? Muitas vezes há o receio, inclusive, de estar dando ideias, mas na verdade é bem o contrário, né? Muitas vezes você tem aquele momento ali para discutir isso, mas o profissional, ele às vezes fica um pouco receoso. Às vezes é o medo da resposta que vai ter, de não saber o que vai fazer com essa resposta. E se ele me disser que quer, eu faço o quê agora? Né? Doutor, antes de falarmos das doenças propriamente, eu queria saber, eu vi também um dado muito alarmante, que seria a quarta maior causa de morte entre os jovens brasileiros. Os jovens hoje se suicidam muito. Estaria atrás só de acidentes automobilísticos, arma de fogo e assim, acidentes, realmente.
Você acha que a vida hoje, deixando de lado assim, diagnósticos precisos, depressão, bipolaridade, você acha que a vida hoje, essa solidão acompanhada, gente cheio de gente nas redes sociais e sem ninguém, isso tem contribuído à competitividade do mercado? Uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de livros de autoajuda, de coaches e coisas afins que tem se vendido hoje, vende mais do que nunca. É isso? Você acha que esse adoecimento da sociedade também contribui ou realmente são patologias, tem coisas fisiológicas? Pois é, Vanessa, e hoje a gente vê que é cada vez mais precoce, né? Esse modo de vida que a gente está vivendo, tudo muito rápido, tudo muito fluido, tudo muito sem aquela sedimentação, as pessoas convivendo cada vez menos, né, uns com os outros. A pandemia, a gente teve uma prova bem robusta disso, né? Então as pessoas estão cada vez ali mais no seu canto, com receio, com medo. A coisa hoje em dia está muito virtual, né, muito online. E está faltando mais aquela coisa que a gente chama de um engajamento, né? O encontrar com as pessoas, o tocar nas pessoas, as conversas, né? As tão boas conversas. Né? A sociabilização de fato, né? Porque o que a gente tem hoje é o virtual, onde cada um vende uma imagem de melhor sucedido do que o outro, de baita felicidade, e às vezes lá atrás isso nem está existindo, né? É interessante também que tocou nesse ponto da solidão, né? Eu acho que acho que a gente tem que destacar isso hoje, que tá muita gente com muitos amigos, muitos seguidores. E muito sozinhos. E muito sozinhos no meio de tanta gente, né? E você falou de uma coisa fluida, né? Hoje existem até livros sobre isso, tudo é líquido, né? Os relacionamentos são muito líquidos, é tudo muito fugaz, né? Tudo muito rápido, tudo muito fugaz, não tem mais aquela convivência, não tem mais essas trocas, né? Entre as doenças de base fisiológica, você haveria como a gente ter um percentual assim, você colocaria mais a depressão como causadora, mais os transtornos borderlines? Existe uma preferência por sexo para os suicídios ou independe? Essa questão do sexo é interessante, né? Essa questão do gênero, né? Então, os homens, eles morrem mais, mas as mulheres tentam mais, né? É mesmo, sabia. As mulheres, elas tentam cerca de 3 vezes mais do que os homens, né? Mas os homens, eles são quando eles tentam... Eles conseguem. Eles são mais eficazes na tentativa, no desfecho. O desfecho... Álcool e drogas. Qual é a sua experiência com álcool e drogas levando a suicídio ou não? Acaba com a vida do cidadão, com a vida familiar, mas eles tentam menos suicídio? Eu acho assim, o uso de substâncias, né, o uso abusivo, nocivo de substâncias está lá, né, como uma das principais causas, né, do suicídio. E destacar também, tá? Cada vez mais jovens hoje estão fazendo uso de substâncias de forma abusiva. Substâncias sintéticas, inclusive, né? Às vezes falam que é recreativo, né, mas tem um risco ali por trás. Então tem que ficar de olho aí nessa moçada, né, nesses adolescentes. E aí eu vou entrar bem no mérito, assim, da psiquiatria, que eu adoro. Essa coisa da busca cada vez, jovens, 4ª causa de morte, de tentativa de suicídio, jovens cada vez mais usando drogas, essas drogas sintéticas, cada dia tem uma nova. É uma tentativa, talvez, de se livrar do eu, assim, de... Deixa eu sair de mim, que tá difícil ser eu nessa vida de hoje. Hoje o viver é bem difícil, né? Tá complicado, enfim, vivendo muitas restrições, um ambiente muito competitivo. Eu acho que os jovens também hoje crescem já naquele ambiente familiar também de outras tantas dificuldades, vários pais perdendo emprego, perdendo plano de saúde, então e tudo isso fica na cabeça do jovem, né? Ao mesmo tempo que ele tem que mostrar-se, né, para as pessoas, seja através do seu Instagram, seja através das imagens, que ele está bem, que ele está no caminho certo, né, que ele está... A gente tendo que escolher cada vez mais cedo, né, as escolas, eu não sei se é uma impressão minha, mas às vezes eu vejo a escola para tentar formar cada vez mais cedo para um mundo competitivo, as crianças estão dando... iniciação científica no 6º ano, 7º ano, fazer um trabalho todo com bases científicas,
assim, eu acho que essa pressão exagerada também contribui, né? Além do fato de que hoje a cobrança pela plástica, pela estética, está maior ou não? Ou é impressão minha? Tá, então hoje surgem novos padrões de beleza, né? Inclusive até por essas... é possível, né, você ir moldando daquela forma como as pessoas vão mais curtir, né, com as formas vão dar mais os seus likes. Mais likes, né? E aí ela vai começar a agir de uma forma meio fantasiosa, ou seja, para aquilo ali que ela consegue se preparar, ela é de um jeito, né? Mas quando ela vem para o seu lado mesmo, seu pé na realidade, aí é bem mais sofrido, é bem mais doloroso. Né? Até porque na realidade não temos filtros, né? E no Instagram a gente tá cheio de filtro, que afina o nariz, que deixa mais bonito. Olha, vamos para o intervalo comercial, fiquem aí. Eu vou falar aqui o zap da participação, que é o 982244621, o 30719120. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Vocês que estão na live conosco, DRA.Vanessa Leal, vocês podem estar entrando no Instagram e vendo o rostinho do doutor que está vos falando aqui pelo microfone. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já com mais bate-papo. Guia de Saúde.